E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente fala sobre alocação dinâmica de memória em C. Bem, agora como aviso, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo sobre pointers ou não tá sobre ponteiros ou não está familiarizado com o conceito de ponteiros, você provavelmente quer assistir aquele vídeo antes desse aqui. Esse vídeo, em conceito geral, vai trabalhar especificamente com ponteiros. Então, você vai querer ter certeza de estar confortável com isso antes de mergulhar nesse vídeo em particular. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Bem, agora que já vimos como trabalhar com ponteiros antes, mas normalmente só os vemos no contexto de apontar uma variável de ponteiro que declaramos estaticamente em outra variável que já existe. Então você deve se lembrar do nosso vídeo sobre ponteiros que tínhamos uma linha como int x igual a 5. Então diremos int asterisco px igual a e comercial x. Mas essa é a única maneira que vimos de trabalhar com ponteiros, e isso é basicamente o uso de ponteiros estáticos. Mas para trabalhar com ponteiro estaticamente como temos, precisamos saber exatamente quanta memória vamos usar no momento de compilar nosso programa. Portanto, não vamos criar nenhuma memória em tempo real. Toda memória que vamos usar já está configurada quando começamos. Isso apresenta uma espécie de problema, certo? Se não soubermos quantas memórias temos quando começarmos, talvez você esteja pedindo ao usuário para lhe dar um número e eles vão gerar uma centena de objetos de lista encadeada. Eles vão gerar centenas de algo e você não sabe disso. Ou talvez gerem 200 ou 400. Não poderemos prever isso com antecedência e, portanto, precisamos adotar a alocação dinâmica de memória para obter uma nova memória no nosso programa enquanto o programa já está em execução. E é um pouco diferente do que a gente já viu antes. Podemos fazer isso alocando a memória de algo que chamamos de heap. A pilha é um pool gigante de memória, e até agora o único pool de memória com o qual estamos familiarizados é o chamado de pilha, o stack. Mas a memória alocada dinamicamente vem do heap, e a memória alocada estaticamente, que é qualquer coisa para a qual você dá um nome, normalmente como o nome da variável, vai ser configurada no stack, na pilha. E qualquer coisa que você criar dinamicamente enquanto seu programa estiver em execução, virá do heap. Mas como você pode ver nesse diagrama daqui, a pilha e o heap na verdade são o mesmo grande pedaço de memória. Acontece que alocamos a pilha de baixo para cima, normalmente para visualizá-la. Portanto, os endereços de memória da pilha serão números um pouco mais baixos e o heap terá números mais altos e será alocado para baixo. Portanto, é realmente um pool gigante de memória, mas chamamos de duas coisas diferentes, dependendo de como está sendo usada. A pilha de memória declarada estaticamente aumenta e a pilha de memória alocada dinamicamente diminui. Mas como chegamos a essa memória alocada dinamicamente? Como acessamos a memória no heap? Bem, precisamos usar uma nova função chamada malloc. Você pode obter malloc incluindo a biblioteca padrão lib.h e a extended lib.h. E o único argumento que você precisa passar para malloc é quantos bytes de memória você deseja. Então, se você quer um inteiro, você diz malloc 4. Se você quer um caractere, você diz malloc 1. Se você quer um double, você diz malloc 8. E assim por diante. E você pode ser bem mais complexo do que isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, o que o malloc vai tentar fazer é encontrar algum pedaço de memória do tamanho que você pediu no heap. Ele vai tentar encontrar 8 bits contíguos na memória, por exemplo. Se estamos colocando um double, ele tentará encontrar 8 bytes contíguos de memória no heap. E o que ele vai fazer é retornar um ponteiro para essa memória. Portanto, a única maneira de acessar a memória alocada dinamicamente ao usá-la é desreferenciando o ponteiro que recebemos de malloc. E é por isso que é importante entender os ponteiros antes da gente seguir em frente. Agora, é possível que malloc realmente não seja capaz de devolver a memória, caso que vai retornar nulo para você, null. E portanto, uma das primeiras regras a serem lembradas sobre a memória alocada dinamicamente é sempre verificar se há null após malloc. Agora, como é que isso pode acontecer? Talvez você tenha ficado sem memória. A pilha e o heap acabaram completamente e houve algum tipo de falha catastrófica que não podemos prever. Mas de qualquer forma, se você se lembra do nosso vídeo de pointers, desreferenciando um ponteiro nulo, mais notícias. Então a primeira coisa que você tem que fazer, depois de malloc, claro, é verificar se não retornou null. E se você o fez, você precisa aportar esse programa porque algo deu errado e você não pode prosseguir com o que tem atualmente. Então se quisermos apenas obter um ponteiro, declarado estaticamente, podemos apenas dizer int x. Isso vai criar uma variável chamada x na pilha, para a qual podemos atribuir qualquer valor que a gente quiser. Se você deseja alocar dinamicamente o número inteiro, dizemos o seguinte: int asterisco px é igual a malloc 4. E a razão pela qual dizemos 4 aqui é porque há 4 bytes em um número inteiro. Eu também poderia facilmente ter usado o operador sizeof, que está disponível em C. Basicamente, você passa um tipo, é um pouco diferente. Normalmente com funções você passa uma variável, com malloc você passa, ou com sizeof, melhor dizendo, você passa um tipo, ele vai retornar quantos bytes aquele tipo ocupa do sistema. Portanto, int asterisco px é igual ao tamanho de malloc de int ou int asterisco ps é igual a malloc 4. E basicamente significa que malloc vai tentar encontrar 4 bytes de memória próximos um do outro no heap. E malloc retornará para você um ponteiro para essa memória chamado px.
Então poderemos desreferenciar esse ponteiro como vídeo no vídeo de ponteiros para manipulá-lo, colocar um valor nele, para fazer o que quisermos com ele. Vamos ver outro exemplo disso. Talvez desejemos obter um número inteiro do usuário. Então lembre-se que em CS50 temos a função getInt, que podemos usar. Int x é igual a getInt, então estamos basicamente solicitando ao usuário um valor inteiro. Isso nos dará algum número. Espero eu que nesse exemplo seja um número positivo. Digamos que eu queira declarar um array com tanto float na pilha. Posso fazer isso dizendo float stack array e depois entre colchetes, que novamente indica o tamanho da array, x. Isso é legal que em C, 99 e C11, se você estiver usando alguma versão muito antiga de C, isso não era permitido antigamente, mas você pode fazer isso. Basicamente, podemos obter uma matriz de tamanho variável na pilha, que é o que estamos fazendo aqui, porque a gente não sabe com antecedência qual vai ser o tamanho dela. Estamos apenas recebendo do usuário. Mas é assim que declaramos um array de float na pilha, onde o número de itens nesse array é o número que o usuário acabou de nos dar. E também posso alocar dinamicamente um array de float na pilha. Não na pilha, lembre-se, porque estamos alocando dinamicamente na memória dessa vez. Então, float asterisco heap array. Então, esse é o meu ponteiro para a memória que eu estou obtendo. E eu quero que malloc x vezes o tamanho de um float. Então, se eu quiser ter 50 floats, eu preciso de 50 vezes o tamanho de um float. Então, 50 vezes 4. Talvez eu queira 100, então seria 100 vezes 4. Então é por isso que a gente está fazendo essa multiplicação aqui. E malloc vai devolver um bloco gigante de memória desse tamanho, que podemos então tratar como qualquer outro array. Porém, é um problema com a memória alocada dinamicamente com qual a gente tem que lidar. E isso que a gente não viu antes, que é que ela não vai ser liberada de volta para o sistema quando você termina. Portanto, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a pilha de chamadas, ou call stack, ou quadros de pilha, talvez você ainda não saiba disso. Mas normalmente quando a função termina de executar, o que acontece é que toda memória que foi criada para fins de existência dessa função é destruída e é liberada de volta ao sistema para ser usada em outro lugar. Portanto, outra chamada de função que pode surgir o mesmo bit de memória de antes. Isso é meio conveniente, certo? Esse sistema está constantemente reciclando onde pode. Mas quando você diz ao sistema, eu quero um bloco de memória, o sistema não vai assumir nada sobre isso. Não vai assumir que você não viu, não vai assumir que não viu você fazer uma chamada com ele por 50 linhas ou que quer que seja. E vai apenas liberá-lo dinamicamente ou liberá-lo de volta para o sistema. E se você não conseguiu liberar a memória suficiente de volta para o sistema, o que você obtém é algo chamado de memory leak, ou vazamento de memória. O vazamento de memória não são realmente bons porque podem retornar seu sistema realmente muito lento. De fato, existem alguns navegadores que devem permanecer anônimos e que são notórios por não liberar memória ou não liberar memória de volta ao seu sistema quando termina. Isso realmente faz com que seu computador fique lento, porque esse navegador está basicamente monopolizando um monte de memória e os outros programas em seu computador não podem usar ela, porque o navegador meio que alocou e disse: não, é meu, eu preciso disso aqui. Mas nunca o libera de volta para ser compartilhado pelas outras coisas no sistema. É por isso que se você deixar o navegador aberto por alguns dias, ou alguns navegadores abertos por alguns dias ou semanas, poderá notar que seu computador vai ficar meio lento. Agora a regra é, como mencionei antes, quando terminar de trabalhar com a memória alocada dinamicamente, tudo que você precisa fazer é liberá-la. E free é outra função disponível na lib.h padrão. E basicamente o que você passou para liberar um ponteiro para qualquer memória que você tenha alocado dinamicamente anteriormente. E basicamente isso é apenas dizer ao sistema: ó, terminei. Então você pode usar essa memória aqui se quiser. Então aqui está outro exemplo. Digamos que queremos malloc um array de 50 caracteres, basicamente uma string grande, e vamos chamá-lo de palavra. Nós o alocamos dinamicamente. Então nós apenas fazemos algumas coisas com ele. Talvez estivesse no meio de uma função, você sabe. Estamos mudando seu valor. Estamos atribuindo novos personagens. Estamos imprimindo, por exemplo. Então decidimos que terminamos com isso. Como liberamos isso de volta do sistema? Só precisamos libertá-lo. Então nós liberamos a palavra. Word é o ponteiro para esse bloco de memória. Essa é a coisa que queremos liberar. Portanto, existem três regras básicas para o malloc e free que são realmente importantes para você internalizá-las. A primeira é que tudo que você usar malloc deve ser liberado antes que o seu programa termine de ser executado. Agora, concedido, se o seu programa realmente terminar de executar, uma vez que esteja completamente pronto, uma vez que você tenha retornado o zero do main, por exemplo, então ele será liberado. Mas é uma boa prática certificar-se de que tudo que você aloca seja liberado, chamando explicitamente a função free, em vez de apenas confiar no sistema para fazer isso quando o programa estiver completamente concluído. Então, tudo que você usa malloc, você tem que liberar, você tem que usar free. Regra número 2. Apenas coisas que você usou malloc são coisas que você deve liberar. Portanto, se você declarou estaticamente uma variável e não deseja liberar, não deseja usar free, o sistema vai se encarregar de liberar toda a memória declarada estaticamente para você. É apenas a memória alocada dinamicamente. Apenas a memória que você usou malloc são coisas que você deve liberar.
E em seguida, certifique-se de não liberar o mesmo bloco de memória mais de uma vez, porque isso pode criar o problema de uma liberação dupla, e você tem uma espécie de vazamento de memória inverso, como um fluxo de memória ou algo assim, onde você enganou o sistema fazendo pensar que você tem mais memória do que realmente tem. Não é o tipo de coisa que você realmente quer fazer. Então lembre-se, tudo que você usou malloc, você deve liberar. Apenas que você usou malloc, você deve liberar. E não libere nada mais de uma vez. A gente vai fechar esse vídeo dando uma olhada em algumas linhas de código e um exemplo visual para mostrar exatamente o que está acontecendo enquanto a gente faz isso. Primeiro, vamos declarar estaticamente um inteiro chamado m. Então isso seria algo assim. Eu pintei a caixa de verde porque na minha cabeça os números inteiros são sempre em caixas verdes. E escrevi o rótulo m na caixa. Então eu vou dizer int asterisco a. Aqui estou declarando estaticamente um ponteiro chamado a. Então lembre-se que eu gosto de pensar que um int asterisco, então int será verde. É uma caixa esverdeada. Não é uma caixa verde porque é para ints. Mas as int asteriscos são meio esverdeadas. Elas se referem a ints. Portanto, essa é outra caixa chamada de a. Então posso dizer que int asterisco b é igual a malloc size of int. Então o que vai acontecer aqui? Bem, eu vou ter algo chamado b, a qual eu estou dando o nome. Isso vai ser uma espécie de caixa esverdeada clara. E eu estou pedindo a malloc para me dar dinamicamente um int de espaço. Então, o que realmente aconteceu visualmente é isso aqui. Observe que não deu o nome inteiro ao real. Eu também não tenho um nome para isso. É uma maneira típica de saber que não tem um nome inteiro declarado estaticamente. A única maneira de me referir a essa caixa verde é desreferenciando o ponteiro chamado b. Então b tem um nome, isso é declarado estaticamente, mas o diferencio de b para chegar a essa memória alocada dinamicamente. E claro, eu não vou fazer isso aqui. Mas a primeira coisa que eu devo fazer imediatamente após isso é verificar se b não é nulo. Se b for nulo, algo deu muito errado e eu preciso interromper meu programa imediatamente. Em seguida, eu posso dizer algo assim: a é igual a i comercial m. Se você se lembrou do nosso vídeo sobre pointers, basicamente isso significa apenas aponta para m. Isso apenas cria essa seta aqui. A seguir, digamos que a é igual a b. Antes de mostrar o que vai acontecer aqui, você pode tentar adivinhar um pouco sobre o que vai ser. Dê uma olhada no diagrama. Tá, então pense em como os relacionamentos podem mudar. Se eu disser que a é igual a b, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas dizendo que a e b agora vão apontar para o mesmo local em particular. A vai para um ponto onde b aponta atualmente. E assim, em vez de apontar para M, agora vai apontar para esse bloco alocado dinamicamente, que atualmente só posso referenciar. Agora eu posso referenciar de várias maneiras. Agora eu poderia dizer asterisco A ou asterisco B. Posso referenciá-lo de qualquer maneira porque ambas as variáveis declaradas estaticamente agora apontam para o mesmo local. Então eu posso apenas dizer que m é igual a 10. Isso não vai ser um problema porque 10 foi declarado estaticamente. É uma caixa que eu já conheço. Tem um nome. Quando eu digo que m é igual a 10, eu estou apenas dizendo para colocar 10 nessa caixa verde chamada m. Estrela B é igual a m mais 2. É um pouco esquisito, certo? Mas quanto é m mais 2? Bem, m é 10, então 10 mais 2 é 12. E o asterisco b é igual a 12. Então, quando eu digo b asterisco, eu estou desreferenciando b. Eu vou viajar ao longo da seta para onde b aponta. Eu vou colocar 12 naquele lugar, ok? Em seguida, eu vou liberar b. Portanto, lembre-se de que o que acontece com o free é que estamos apenas dizendo ao sistema que não estamos mais trabalhando com isso. Foram feitas, foram realizadas. Você pode pegar esse 4 bytes de volta, qualquer que seja o tamanho dele. Então, esse passa a ser 4 bytes. Você pode recuperá-lo e usá-lo para qualquer coisa que você quiser no seu programa. Então, quando eu libero B, essa memória basicamente desaparece. A e B ainda apontam para o lugar que ainda costumavam estar, mas não tenho mais acesso a ele. Se eu tentar tocá-lo, o sistema pode ficar chateado comigo. Então, por exemplo, se eu tentar dizer asterisco é igual a 11, o que é que vai acontecer? Comportamento imprevisível, a gente basicamente não sabe. Podemos obter uma falha de segmentação porque estamos tocando na memória algo que não estamos mais. Não tem mais privilégio de gravação. Você pode se safar disso, depende de onde essa memória estava no sistema, mas é imprevisível. Então, uma vez que você deve liberar a memória, lembre-se, você está dizendo ao sistema, eu não preciso mais dela. E se você tentar usar de novo, algumas coisas estranhas podem acontecer. A alocação dinâmica de memória é um pouco estranha de se acostumar, porque a gente está tão acostumado com essa ideia de criar uma variável e atribuir um valor a ela e apenas manipulá-la dessa maneira que usar ponteiros para controlar onde a memória vai estar e alterá-la indiretamente por meio de ponteiros podem ser um pouco esquisitos. Mas continue praticando com ele. Internalize essa regra, as 3 regras de ouro, sobre como malloc e free com sucesso para garantir que você não crie memory leaks ou algo assim. E você deve começar bem. Bem, o conteúdo hoje foi meio denso, um pouco contraintuitivo, mas por hoje é só. Eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.